Bom dia a todos. Bom, pessoal, como orientado, segue a aula então comentada que vai contemplar sistema nervoso periférico e principalmente a divisão eferente. Então, somente para nós nos localizarmos, e eu vou usar o mouse, tá? Para indicar algumas coisas. Nas aulas anteriores, nós contemplamos em sala de aula a divisão do sistema nervoso central, que contempla cérebro e medula espinal, informações que são advindas da periferia, principalmente pela divisão aferente, né, fibras aferentes, que conduzem essas informações, como por exemplo o tato, até o sistema nervoso central, para que essas informações elas sejam integradas, cheguem à nossa consciência, ou seja, sejam conduzidas através de sinapses até áreas específicas do nosso córtex, onde essas informações serão interpretadas e enviadas novamente para a periferia, para que alguma resposta seja dada em relação à informação que ascendeu. Então, especificamente hoje, nós vamos falar principalmente dessa divisão eferente, sim, ou seja, as fibras que estão envolvidas com o envio dessas informações para a periferia, tá bom? A divisão eferente, ela recebe mais duas subdivisões que contemplam informações específicas. Então, nós temos uma parte que é dita sistema nervoso somático, que contempla principalmente informações que são enviadas por neurônios motores até músculos esqueléticos. Mas nós também temos uma subdivisão que ela é autonômica, ou seja, sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo, ele é subdividido em simpático, parasimpático, e as fibras desses sistemas vão inervar, então, musculatura lisa, cardíaca, glândulas exócrinas e algumas glândulas endócrinas. A aula de hoje contempla exatamente exemplos desses dois sistemas, iniciando pelo sistema nervoso autônomo e finalizando a aula, então, com a estimulação de fibras do sistema nervoso somático. Revisando, ambas pertencem à divisão eferente do sistema nervoso, ou seja, estão relacionadas com ações de efetuação. Então, se dá sempre pela condução de sinapses por dois grupos de fibras, tá? Por duas cadeias de fibras. Alguns livros também denominam assim. Onde o corpo celular, então aqui em azul, ó, onde o corpo celular do primeiro neurônio está localizado no sistema nervoso central, e o seu axônio, que também é denominado fibra pré-ganglionar, faz sinapse com o corpo celular do segundo neurônio, que é o que nós estamos vendo aqui, ó, liberação de neurotransmissor da fibra pré-ganglionar, com o segundo neurônio. Já em relação ao segundo neurônio, o corpo celular deste segundo neurônio, aqui representado em verde, ele fica dentro de um local que se chama gânglio. Para quem não lembra, os gânglios são conjuntos de corpos celulares neurais que ficam fora do sistema nervoso central, mas eles ficam concentrados no mesmo local, que se denomina gânglio, tá bom? O axônio desse segundo neurônio, ele é denominado, então, fibra pós-ganglionar, porque está após a concentração de corpos celulares, após o gânglio, tá? Então, aqui nós temos os dois neurônios que contemplam todas as ações do sistema nervoso autônomo, consistindo em uma fibra pré-ganglionar e uma fibra pós-ganglionar. A fibra pós-ganglionar, logicamente, é a fibra que vai inervar
um órgão executor. Como eu disse anteriormente, que órgão executor pode ser esse? Pode ser musculatura lisa, cardíaca e algumas glândulas, tá? O terminal axonal dessa fibra pós-ganglionar, ela também é um pouquinho diferente, tá vendo? Em relação lá ao primeiro, ó. Ele é muito maior, então ela tem essas ramificações que são denominadas por varizes. Por quê? Porque essas varizes, elas contemplam uma área muito maior, ó. E quando o neurotransmissor é liberado, então, uma área muito maior do órgão executor consegue receber eficientemente o neurotransmissor que vai ser liberado, tá? Então, também possui essa característica nas fibras pós-ganglionares. O sistema nervoso autônomo, nós podemos dizer que ele se subdivide em fibras azuis e vermelhas que saem do sistema nervoso central e vão em direção à periferia, que aqui representado na figura, elas estão fazendo sinapses em alguns órgãos bastante específicos. Nós temos coração, estômago, alguns vasos sanguíneos, glândulas endócrinas e exócrinas, e aqui embaixo o tecido adiposo. Aqui nós temos também mais vasos, medula adrenal. Então, vários órgãos sendo demonstrados que são inervados por essas fibras azuis e vermelhas que saem do sistema nervoso central. As fibras que são ditas simpáticas, ou seja, que pertencem ao sistema nervoso simpático, elas estão representadas aqui em azul, tá? E elas se originam principalmente, em que local da medula espinal? Principalmente na região torácica e lombar, tá? Então, existe uma concentração de fibras que se originam da região torácica e lombar, que vão inervar órgãos que estão na periferia. Que fibras são essas? Fibras do sistema nervoso simpático. A maioria já das fibras pré-ganglionares simpáticas, elas são muito curtas. Então, assim como na imagem anterior, nós podemos ver aqui, essa terceira fibra aqui que eu estou mostrando para vocês em azul. Consiste em 2 neurônios, aqui um neurônio em azul mais claro e um outro neurônio em azul mais escuro, inervando um vaso sanguíneo. Essa fibra pré-ganglionar, ela é mais curta em relação à primeira. Então, aqui e aqui também na primeira nós conseguimos ver, bem curtinha, fez sinapse no gânglio. E a fibra pós-ganglionar, ela é bem longa e vai lá inervar aqui estômago, por exemplo. Já em relação às fibras pré-ganglionares que correspondem ao sistema nervoso parasimpático, elas têm uma anatomia contrária. Primeira coisa, elas se originam principalmente de regiões cranianas, aqui sendo demonstrado principalmente do tronco encefálico, e elas se originam também de regiões sacrais, aqui embaixo, em vermelho, com ambos os corpos celulares dentro do sistema nervoso central. Só que, diferentemente das fibras simpáticas, o neurônio pré-ganglionar, ele é bastante longo, olha aqui, onde eu estou acompanhando com o mouse, bastante longo. E ele vai fazer sinapse, então, no gânglio terminal, que se encontra onde? Próximo ao órgão efetor, que aqui, no nosso exemplo, é tecido adiposo, tá bom? E a fibra pós-ganglionar, bastante curtinha. Então, elas já têm algumas características anatômicas que as diferem, tá? Eu venho falando para vocês em fibras do sistema nervoso simpático, sistema nervoso parasimpático, mas vamos falar um pouquinho sobre as ações que contemplam cada uma dessas divisões. O sistema nervoso simpático, pessoal, promove respostas que preparam o organismo para atividades físicas extenuantes em situações emergenciais ou situações que são ditas estressantes.
Então, que fibras são essas? São as que aqui estão representadas em azuis, tá? Sistema nervoso simpático. Está relacionado com ações estressantes. Então, todos os sintomas que nós temos quando nós estamos passando por um período estressante se dá pela comunicação, ou seja, se dá pela transmissão de impulsos nervosos, principalmente conduzidos por fibras da divisão do sistema nervoso simpático. Essas respostas, elas são tipicamente conhecidas como respostas de luta ou fuga. É assim que os livros trazem essas associações, tá? Então, o sistema nervoso simpático está relacionado com todos os sintomas que nós temos quando nós precisamos lutar e fugir. Que sintomas são esses? Pense nos recursos corporais que são necessários nessas circunstâncias. Quando, por exemplo, eu vejo algum animal que me provoca medo, que me provoca insegurança. O meu coração ele bate mais rápido e com mais força. A pressão sanguínea também aumenta devido à constrição dos meus vasos periféricos. As vias aéreas respiratórias elas se abrem e permitem então um maior fluxo de ar, por exemplo, se eu precisar correr. Depósitos de glicogênio e de gordura são utilizados para gerar energia adicional no sangue, que vão alimentar músculos esqueléticos. Mais uma vez, se eu precisar correr, a energia adicional tá ali e vai me dar suporte para isso, tá bom? Pupilas se dilatam, permitindo que a pessoa avalie visualmente todo o cenário que para ela provoca algum perigo, alguma ameaça. E já atividades digestivas e urinárias, elas não são essenciais neste momento. Então, o sistema nervoso simpático está relacionado com a inibição dessas funções, tá? Funções digestivas e urinárias. Porque não é o momento em que nós precisamos, muito pelo contrário. Se você está preparando o seu corpo para correr e para lutar, tudo que você menos precisa neste momento é de ativação de sistema digestório, correto? E já em relação ao sistema nervoso parasimpático, que são as fibras aqui representadas em vermelho, ó, elas estão relacionadas principalmente com ações e com situações, digamos assim, de tranquilidades, situações mais relaxadas, tá? Sob essas circunstâncias que não são ameaçadoras, já que nós estamos tranquilos por algum motivo, o corpo ele pode se preparar, digamos assim, para suas próprias atividades de faxina, entre aspas. Se eu não estou me sentindo ameaçado, eu posso ter ativação do sistema digestório com bastante tranquilidade, tá? Então, um exemplo de ativação do sistema nervoso parasimpático é a ativação do sistema digestório. Que você tá tranquilo, então o teu corpo não vai precisar correr, não vai precisar lutar para nada. Então você pode ter essas atividades e essas atividades elas são então estimuladas por fibras do sistema nervoso parasimpático. Mas se eu tô falando para vocês em ações que são opostas, precisa existir algum diferencial em relação a esses dois tipos de fibras para que essas ações sejam opostas. E isso está relacionado principalmente com o tipo de mensageiro químico que vai ser liberado por essas fibras, tá? Então, aqui ó, em azul, as fibras do sistema nervoso simpático que preparam o corpo para luta e fuga secretam um tipo de neurotransmissor que vai preparar estes órgãos para isso. Já em relação às fibras do sistema nervoso parasimpático, que está relacionado com ações de tranquilidade e relaxamento, logicamente, a liberação de um outro tipo de neurotransmissor que vai preparar o seu organismo para ele ficar tranquilo. Então, vamos ver o que é isso. As fibras pós-ganglionares parasimpáticas liberam que neurotransmissor? A acetilcolina. E já as simpáticas liberam norepinefrina ou noradrenalina, tá? Aqui foi a tradução do livro que eu utilizei. Então, vamos entender o que essa figura nos demonstra. Nós temos duas cadeias de fibras, uma representada em vermelho e outra em azul. Então, vamos ver essa primeira aqui, em vermelho.
As vias simpáticas usam acetilcolina e noradrenalina. Então, aqui nós temos o primeiro neurônio, que está com o corpo celular dentro do sistema nervoso central, e ele é dito também fibra pré-ganglionar, porque aqui nós temos um gânglio e essa fibra pré-ganglionar está fazendo sinapse neste gânglio. Dentro desse gânglio, nós temos os corpos celulares das fibras pós-ganglionares, depois do gânglio, tá? Então, aqui nós temos as duas cadeias de fibras que fazem parte do sistema nervoso autônomo. A primeira sinapse realizada pela fibra pré-ganglionar libera a acetilcolina. Ok. Mas a segunda sinapse, então, liberou a acetilcolina, este neurônio, esta fibra pós-ganglionar foi estimulada, certo? Gerou potencial de ação, condução desse potencial de ação por este axônio. Esse impulso nervoso chega ao terminal axonal e vai liberar o outro neurotransmissor que está ali presente. E vai liberar onde? Olha o que a figura demonstra, tecido-alvo. Só que agora, o neurotransmissor que vai ser liberado por essa fibra pós-ganglionar se chama noradrenalina, tá? Noradrenalina. Então, as fibras simpáticas, de uma maneira geral, todas elas, nós podemos denominá-las de fibras adrenérgicas, porque elas liberam noradrenalina no tecido-alvo, que vai agir em receptores específicos. Agora, em relação aqui às fibras azuis, são as fibras do sistema nervoso parasimpático. Assim como o esquema da figura anterior, nós temos o corpo celular dentro do sistema nervoso central, que corresponde à fibra pré-ganglionar, fazendo sinapse no gânglio, estimulando a geração de potencial de ação na fibra pós-ganglionar. Esse potencial de ação ele é conduzido, ele é propagado por este axônio, que vai liberar então o neurotransmissor no tecido-alvo. A diferença agora é que nós estamos falando de fibras parasimpáticas. Então, o que elas liberam diferente em relação às simpáticas? É que o neurônio pós-ganglionar vai liberar o quê? A acetilcolina. Tá aqui a sigla, ó. Essa aqui é a sigla da acetilcolina, tá? E essas fibras são ditas, então, colinérgicas. Então, as fibras colinérgicas, pessoal, liberam a acetilcolina no tecido-alvo. E as fibras adrenérgicas, como o próprio nome diz, liberam noradrenalina no tecido-alvo, tá? Aqui a gente já começa a entender um pouquinho, de forma bastante inicial, por que as ações desses sistemas são contrárias. Por quê? Porque os neurotransmissores que são liberados nos tecidos-alvo, eles são diferentes. Logicamente, eles vão ter ações que são diferentes também. O sistema nervoso simpático e parasimpático possui outra característica, que é inervação dupla na maioria dos órgãos viscerais. Então, aqui no centro da figura, nós temos a representação de todos os nossos órgãos viscerais. E olha, percebam, ambos recebem tanto inervação aqui representada em azul, no meu lado esquerdo, que corresponde à divisão simpática. E ambos também recebem inervação aqui representada em vermelho, por um sistema que corresponde ao parasimpático. Então, essa inervação, dita inervação dual, nada mais é do que um órgão, por exemplo, o pulmão, recebendo tanto fibras simpáticas, ou seja, que liberam noradrenalina, quanto fibras parasimpáticas, que vão liberar acetilcolina. Se liberam neurotransmissores diferentes, provavelmente possuem ações que são opostas, tá? A maioria
da estimulação simpática, por exemplo, eu já disse para vocês, está relacionado com uma das ações, aumento da frequência cardíaca, aqui no coração, ó. Mas esse mesmo coração recebe inervação parasimpática. E a ação das fibras parasimpáticas está relacionado com diminuição dessa frequência cardíaca, tá? Então, são ações que nós podemos considerá-las opostas. A mesma coisa para a ativação do sistema digestório. Aqui, a ativação do sistema digestório, nós vimos que é propício que seja realizado em momentos em que a pessoa está tranquila. Então, nós temos a ativação do sistema parasimpático, que vem aqui e inerva todo o sistema digestório, aumentando a mobilidade desse sistema. Mas esse mesmo sistema recebe inervação simpática, que em momentos de luta e fuga, eu não preciso que o sistema digestório esteja ativado, muito pelo contrário. Então, essa inervação simpática no sistema digestório também garante a inibição desse sistema, quando isso for preciso, tá? Então, de maneira geral, se eu perguntar para vocês qual é a vantagem de nós termos uma inervação dual em ambos os nossos sistemas, em todos os nossos sistemas, o controle muito mais preciso da ativação de determinado órgão, tá? Por isso. Mas, como tudo na fisiologia, nós temos algumas exceções. Então, a exceção aqui é o quê? Vasos sanguíneos, pessoal. Os vasos sanguíneos, eles são principalmente inervados por sistema nervoso simpático. Glândulas sudoríparas também. Glândulas salivares recebem os dois tipos de inervação, mas especificamente nas glândulas salivares, essas ações elas não são opostas. Eu trouxe essas exceções a regras somente para citar mesmo, porque nós vamos ver especificamente quando nós estudarmos cardio e endócrino, o porquê que nós temos algumas dessas exceções, tá? Então, vamos dar continuidade. A especificidade das respostas, pessoal, dependem também da especialização das células presentes nos tecidos-alvo, que possuem diversos tipos de proteínas receptoras de membrana para esses mensageiros químicos que são liberados, que eu falei para vocês, acetilcolina e noradrenalina. A vinculação, então, de um neurotransmissor a um receptor é o que vai provocar a resposta específica daquele tecido, tá? Então, nós temos receptores que são ditos colinérgicos, e nós já aprendemos que as fibras colinérgicas são aquelas que secretam acetilcolina. Então, a acetilcolina vai agir em que tipo de receptores? Receptores que são ditos também colinérgicos. Esses receptores são os nicotínicos e os muscarínicos, tá? Porque tanto a nicotina quanto a muscarina são agonistas para esses receptores, por isso eles receberam esse nome. Mas eles respondem principalmente à acetilcolina. Mas nós também temos receptores que são receptores adrenérgicos. Então, esses receptores, eles serão ativados por que tipo de neurotransmissor? Neurotransmissores adrenérgicos, principalmente noradrenalina. Que receptores são esses? Alfa-1 e alfa-2, beta-1 e beta-2. Também não vou falar especificamente agora da ação, da ativação desses receptores, porque nós vamos ver detalhadamente nos seus respectivos sistemas. Vai fazer mais sentido. Então, aqui só para a gente ter uma ideia bastante geral. Propriedades dos receptores adrenérgicos, ó. Então, aqui está o tipo do receptor, ó, alfa-1, alfa-2, beta-1, beta-2, onde ele é encontrado. Alfa-1, na maioria dos tecidos alvo simpáticos. Trato gastrointestinal e pâncreas. Beta-1, músculo cardíaco e rim. Beta-2, alguns vasos sanguíneos e músculos lisos. Sensibilidade
a noradrenalina e a adrenalina. Efeito do segundo mensageiro. Então aqui, quando eu tenho a ativação do receptor alfa-1, porque foi liberado noradrenalina em determinado tecido, esse receptor vai ativar fosfolipase C. E toda a comunicação intracelular vai ser gerada para que aquele órgão responda de acordo com o que está sendo requisitado. Então, essa figura, ela traz de forma bastante resumida toda a inervação. Ó, aqui nós temos nossa medula espinal, com suas respectivas fibras originárias. Então, aqui na região sacral, fibras parasimpáticas, torácica e lombar, fibras simpáticas, tronco encefálico, fibras parasimpáticas, inervando seus respectivos órgãos. E aqui nós temos na tabela os órgãos efetores e a resposta que esse determinado órgão, já que ele recebe uma inervação dual, que resposta que ele expressa, tá bom? Então aqui nós temos, por exemplo, vamos pegar aqui na terceira linha, o coração. Quando há, por algum motivo, a ativação de fibras parasimpáticas, a resposta no coração vai ser diminuição da frequência cardíaca. Mas se essa resposta for ativação de fibras simpáticas, ou seja, liberação de noradrenalina, qual é a consequência para esse tecido-alvo? Aumento da frequência cardíaca, muito relacionado com atividades extenuantes, tá? Luta e fuga. Então, aqui nós conseguimos ter uma visão um pouco mais generalizada de como cada órgão responde a determinadas fibras específicas. E aqui, para finalizar, eu trouxe para vocês um quadro que resume as características que diferenciam, então, sistema nervoso simpático e sistema nervoso parasimpático. Então, aqui nós temos os parâmetros, ó. Local de origem, localização do gânglio periférico, estrutura da região da qual o neurotransmissor é liberado, o neurotransmissor na sinapse-alvo, ou seja, no tecido-alvo, inativação do neurotransmissor, receptor, tá? E como, então, as fibras simpáticas e parasimpáticas respondem a esses parâmetros, tá? Local de origem, inervação simpática, principalmente tórax e lombar. Parasimpática, crânio, especificamente tronco encefálico e alguns segmentos sacrais. Aqui a gente consegue ver as principais diferenças entre esses dois sistemas. Bom, eu finalizei para vocês, então, a parte de sistema nervoso eferente, divisão autônoma, ou seja, as fibras que estão relacionadas com todas as ações que são ditas involuntárias, tá? Mas se são involuntárias, quem aciona, quem estimula para que determinado órgão tenha essa resposta? Divisão autônoma, fibras simpáticas e parasimpáticas, ditas de maneira bastante geral que são ações opostas. Então, para finalizar o sistema nervoso eferente, nós temos a divisão que é somática, que está relacionada principalmente com os movimentos que são ditos voluntários, como, por exemplo, o fato de eu querer sair aqui da minha casa agora e andar de bicicleta, tá bom? Em relação à anatomia dessas fibras, mais uma vez, elas vão diferir, logicamente, do sistema nervoso autônomo. Então, vamos ler aqui, ó. O axônio de um neurônio motor e somático são sinônimos, é contínuo, da sua origem no sistema nervoso central até a sua terminação no músculo esquelético. Nessa figura, nós temos todos os neurônios esquematizados de maneira geral. O que corresponde ao sistema nervoso somático é esse verdinho aqui embaixo, ó, neurônio eferente. Então, qual é a característica principal? Ele é contínuo. O que quer dizer isso?
que o corpo celular se encontra no sistema nervoso central, mas o axônio, ó, que vai em direção à periferia, ele é contínuo, ele não faz uma segunda sinapse, assim como a gente viu no autônomo, que era uma cadeia de 2 neurônios. Aqui, o mesmo axônio vai inervar o que? O órgão executor, que pode ser um músculo esquelético e uma glândula, tá? Os neurônios motores inervam o músculo esquelético. Então, vamos entender o que é isso. Os neurônios motores e as fibras do músculo, então aqui nós temos apenas um neurônio motor, tá? E aqui em vermelhinho, como se essa figura representa um músculo. Um músculo que possui várias fibras. Ó, aqui especificamente nós temos 2, 4, 6, 7 fibras compondo todo um músculo, tá? Esse músculo inervado por um neurônio motor. Então, os neurônios motores e as fibras do músculo esquelético, elas estão ligadas quimicamente nas junções. O que é essa junção? Nós vimos aqui, ó, que cada botãozinho desse vai inervar uma fibra. Então, quando a geração desse potencial de ação chega no terminal axonal, nós temos a liberação de neurotransmissor de maneira bastante específica em cada uma dessas fibras. Isso permite, então, a contração de toda essa musculatura, de toda essa parte deste músculo, tá? Porque ambos os botões terminais vão liberar a acetilcolina e provocar, então, toda a abertura dos canais de cátions não específicos em cada uma dessas fibras e, consequentemente, a estimulação dos canais não terminal. Se nós temos o bloqueio da liberação da acetilcolina nessas células aqui específicas, que é onde a toxina é acrescentada, tá? Botulínica, nós não temos a contração deste músculo aqui, tá? Então, esse é um dos mecanismos de ação da toxina botulínica.